João, capítulo de número 17, versículo 4. E depois nós vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 12. Se tu tens a sua Bíblia, abra, por gentileza, e leamos o texto que diz assim. São palavras de Jesus, no versículo de número 4. Diz assim: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Na tradução NVI, que é uma tradução mais atualizada, ou mais moderna, melhor dizendo, diz assim: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Então, são as últimas palavras de Jesus, uma das últimas palavras de Jesus. Então, ele termina, se é que eu posso dizer assim, o seu ministério, dizendo isso, dizendo o quê? Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora vamos para Efésios, capítulo de número 1, o versículo de número 12. Vamos ler todos juntos? Efésios 1, 12, 1, 2 e, todos 1, 2, 3 e, a fim de que... Vamos ler o 11 para nós entendermos melhor o 12. O 11. Bora lá, 1, 2, 3 e... Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Em outra tradução diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. E o tema ou o nome desse evento, desse culto a Deus é Glorify, que claro que está no inglês, mas traduzindo para o português quer dizer glorificar, glorificar. Então, se nós vamos partir do princípio que Paulo escreve na sua carta aos Efésios, dizendo que nós fomos criados para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. O texto está dizendo que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Eu e você fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Eu vou repetir para você dar um brado de alegria. Eu e você fomos criados somente, unicamente e exclusivamente para o louvor da glória do Senhor. Diga amém. Diga que privilégio, Deus. Bata no teu peito e diga: eu fui criado para o louvor da sua glória. Aí Jesus diz assim: Pai, eu te glorifiquei nessa terra. Pai, eu completei o propósito pelo qual eu fui enviado. E o propósito pelo qual eu fui enviado foi glorificar o teu nome, foi exaltar o teu nome. É bem verdade, como eu disse, que o nome desse evento é Glorify, ou seja, glorificado, glorificar a Deus. E é interessante porque o significativo bíblico da palavra glorificar no hebraico quer dizer kavod, ou seja, glória, peso, louvor. Nós fomos criados para manifestar a glória do Senhor, para manifestar o poder do Senhor, a honra do Senhor, a glória do Senhor. No grego, essa palavra é daxons, ou seja, exaltar, tornar visível a honra e majestade de Deus. Então eu vou traduzir: eu e você fomos criados para tornar visível a honra e majestade de Deus. Eu vou repetir, que Efésios 1, o texto que nós lemos diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para louvar a Deus, homens e mulheres, grandes e pequenos, jovens e crianças. Nós fomos criados para louvar a Deus. E a palavra exaltar, louvar, ou no grego, ou melhor, a Bíblia diz que significa exaltar, tornar visível a honra e majestade de Deus. Então quer dizer que quando eu glorifico, a minha vida deve tornar visível a glória de Deus. Alguém quando te vê tem que ver Deus. Quando olhar para você tem que ver Deus. As suas atitudes têm que demonstrar Deus. A sua fala tem que demonstrar Deus. O seu modo de andar tem que demonstrar Deus. A sua forma de fazer, de agir tem que demonstrar Deus, porque fomos criados para o louvor da sua glória. Diga para o teu irmão, diga: tu foste criado para glorificar a Deus. Ou seja,
tornar visível a honra e majestade de Deus. Diga para o que está atrás, diga para ele: tu foste criado para tornar visível a honra e a majestade de Deus. Glorificar a Deus. Pastora, nós estamos na primeira edição do Glorify 2025. Em breve vai vir a segunda edição, Glorify 2026. Oh, glória! A primeira feita em Alcochete, a segunda em Lisboa, a terceira no Algarve, a quarta lá no Porto, a quinta lá no Norte. Amém? Essa é minha fé. Quem está comigo, diga amém. Então, glorificar a Deus. Por que, pastor, o Glorify? Para eu ter consciência, não só apenas do nome, que quer dizer glorificar, tornar visível a honra, a glória e a majestade de Deus. Mas glorificar a Deus é reconhecer e exaltar quem Deus é atribuir a Ele o crédito, o louvor e a reverência, é revelar a Deus ao mundo através de ações de fé e de obediência e adoração. Então, Paulo está dizendo: eu fui feito para o louvor da sua glória. Levante as suas mãos, só quem entende isso e recebe isso e vê nisso uma honra, um privilégio, uma alegria. Oh, então tu e eu fomos criados para reconhecer e exaltar quem Deus é. Eu e você fomos criados para atribuir a Ele crédito, louvor e reverência. Eu e você fomos criados para revelar Deus ao mundo através das nossas ações, obediência, fé e adoração. Levante a tua voz e diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Tem um louvor que eu acho muito bonito, é lá das antigas. Só crente Nutella não vai entender, mas os crentes antigos vão entender. Que as pérolas no início da igreja cantavam muito. As pérolas, pastora Nube e pastora Karine. Vamos ouvir as pérolas, como nós vimos assim. Você acha que isso, a criação te louva, eu também. Você viu as mulheres aqui, a Rede Pérolas? Aqui algumas das, exaltando aqui. Mas, ó, lá antigamente, nós não tínhamos esse negócio de pastora Val dançar, né? Até a missionária Emília louvando a Jesus aqui. Coisa linda. Quantos anos tem a missionária? Mais de, né? Quantos anos, missionária, a senhora tem para a glória do Senhor? 69. E aqui, ó, adorando. Se os anjos te louvam, eu também. Olha que coisa linda, irmãos. Oh, meu Deus, você entendeu o propósito pelo qual existe? Entendeu o propósito pelo qual Deus a criou para glorificar o seu nome, reconhecer e exaltar quem Ele é? E eu lembro de uma canção da Flor, da cantora, e ela dizia assim: sem te adorar, sou como um grão de areia na folha seca. Só sei que o final diz assim: se eu não te adorar, eu morro. Alguma coisa assim. Eu morro se eu não, como é? Se eu não te adorar. Só as pérolas antigas é que vão lembrar disso. Há muito tempo atrás. Reconhecer o propósito pelo qual existe. Então esse tema não é um tema glorify. Uau, aprendi a falar inglês, glorify. Uau, sou poliglota, falo português e falo glorify. Não, tem mais, é mais profundo. É mais profundo, tem um sentido mais profundo. Levante as suas duas mãos mais uma vez. Eu quero declarar sobre a sua vida. E conforme você vai recebendo, você vai reagindo à palavra. E a palavra de Deus diz em Efésios 1 que nós lemos, que nós somos criados para o louvor da sua glória. E aí glorificar a Deus quer dizer eu e tu vamos reconhecer e exaltar quem Deus é. Eu e tu vamos atribuir a Ele crédito, louvor e reverência. Eu e tu iremos revelar Deus ao mundo através das nossas ações, através da nossa fé, através da nossa obediência e através da nossa adoração. Quem crê nisso, diga amém. Pastora, por que eu vou glorificar a Deus? Por 3 razões. A primeira, eu vou glorificar a Deus porque eu sei quem Ele é. E eu só quero te lembrar quem Deus é. Você que entende que foi criado para o louvor da glória do Senhor. Pastor, eu não adoro de forma neófita. Eu não adoro de forma cega. Eu não adoro, pastor, eu não estou aqui das 6 da tarde até as 10 da noite para encher ou para cumprir uma agenda. Não, eu estou aqui porque eu sei quem me criou. Eu sei para que eu fui criado. Eu sei para que eu existo. Eu não existo, pastora, sem Ele. Eu sei porque eu amo a Jesus.
Jesus. Eu sei porque eu adoro a Jesus. Eu sei porque eu exalto a Jesus. Eu sei porque eu louvo a Jesus. Se tu não sabes, eu vou te lembrar. Adora e glorifica a Deus por quem Ele é. Adora, glorifica a Deus por quem Ele é. Nós estamos num evento que tem por nome Glorify, que quer dizer glorificar. Então tu vais glorificar quem Deus é. E eu vou te lembrar quem Deus é. Em 1 João, Ele é Deus, Ele é o amor. Em João 4:24, Ele é Espírito. Em Deuteronômio 6:4, Ele é um Deus só. Em Salmo 145, Ele é Deus justo em todos os seus caminhos. Em Salmo 100, verso 5, Deus é bom. Por que que eu vou glorificar? Porque eu sei quem Ele é. E quem Ele é bom. Em Êxodo 34:6, Ele é Deus compassivo, misericordioso, paciente e cheio de amor. Eu vou glorificar a Deus porque eu sei quem Ele é. Então quem Ele é? Isaías 6:3, Ele é Deus santo, 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 santo. Em Hebreus 12:29, Ele é Deus fogo consumidor. Em Deuteronômio 10:17, Ele é Deus grande, poderoso e temível. Em Romanos 15, Ele é Deus da perseverança e da consolação. Em Salmo 18:2, Ele é Deus da rocha, fortaleza, libertador, escudo e refúgio. Quem pode levantar as mãos e entender porque existe? Oremanarai, Oremanarabassou, Coremanarassou. Nós não estamos com uma venda nos olhos. Nós não estamos aqui, evangelista Jaime, adorando um Deus que sabemos que existe, mas que não pode agir. Tu e eu temos que entender todos os dias para que existimos. E nós existimos para adorar esse Deus. Quem é esse Deus, pastora, que eu devo adorar? Quem é esse Deus que eu devo levantar as mãos? Quem é esse Deus que eu devo ter reverência ao entrar em sua presença ou ao estar em sua presença? Esse Deus de Isaías 40:28 é Deus eterno, incansável e insondável. No Salmo 23, verso 1, esse é o Deus que é o nosso Senhor e o nosso pastor. Em Hebreus 13:20, Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus da paz. Em Jeremias 32:27, é o Deus é o Senhor de toda a carne, nada é difícil para Ele. Em Isaías 9:6, vamos citar juntos, Isaías 9:6, por que que eu adoro? Por que que eu estou no Glorify? Porque primeiro eu entendi que eu fui criado para o louvor da sua glória. Ah, tá, pastor, se eu fui criado para o louvor da sua glória, então eu glorifico a quem? Você glorifica a Deus. Por quê? Porque Ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Toda a igreja em alto e bom som, você adora a Deus. Por quê? Porque Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade e Ele é o príncipe. Arruma força onde não tem, diga: eu adoro a Deus porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Toda a igreja, você foi criado para adorar a Deus, tá? Mas quem é Deus? Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. De novo, quem você adora? Eu adoro a Deus. E quem é Deus? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. De novo, eu adoro a Deus. Por quê? Porque Ele é o maravilhoso. Dê glória a Ele, aleluia. Por que que você adora? Efésios 1:12, nós fomos criados para o louvor da sua glória. Tudo em nós deve glorificar a Deus. A Bíblia diz em 2 Reis que um profeta ia passando e ele não falou nada. Ele não falou nada, ele não fez nada, ele simplesmente passou. E a Bíblia diz que aquela mulher viu para ele e disse: uou, ali vai um santo homem de Deus.
glorificou a Deus com seu jeito de estar, com seu jeito de andar, com seu jeito de se mover. Que eu e você sejamos esse, que ao olhar para mim e para você, vejam Deus na minha vida e na sua vida. Quem quer isso, quem concorda com isso, diga amém. Pastor, eu já estou concluindo. Nós estamos no evento chamado Glorify. E nós estamos dizendo aqui que fomos criados para o louvor da sua glória. E Jesus termina em João 17 dizendo: Pai, eu fiz tudo, glorifiquei o teu nome aqui na terra, fazendo tudo que me ordenaste. Deus nos criou para glorificar o seu nome, mas eu preciso entender quem Deus é. E como eu disse aqui, citei algumas referências, como 1 Pedro 5,10. Deus é Deus de toda graça. Salmo 84, verso 11. Deus é o nosso sol e escudo. Em Apocalipse 1:8, Deus é o Deus alfa, ômega, o que é, o que era e o que há de vir. Ele não será, Ele é o Todo-Poderoso, que vai à nossa frente, guerreando as nossas batalhas. Ele vai à nossa frente. O Salmo 46, o texto diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Oh meu Deus, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Aleluia! Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Deixa eu te dizer, o perfeito decidiu habitar no imperfeito. O perfeito decidiu encontrar em mim e você morada. Diga que privilégio. Diga que privilégio. Fale para o seu irmão, fala para ele assim: o que tu tens para que o perfeito encontrasse em você, imperfeito, morada? Pergunta para ele, nem todos perguntaram. Diga, qual é o segredo para o perfeito habitar em um ser tão imperfeito como tu? Ele resolveu nos amar, amém ou não amém? Quem é grato por esse amor, levante as suas mãos aos céus, porque uma é pouca. Quem é grato por esse amor, levante as suas mãos aos céus. E aí no seu lugar, diga palavras que glorificam Jesus. Você não está numa reunião de entretenimento. Você veio glorificar aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. E eu o glorifico em palavras, eu o glorifico em ações, e eu o glorifico em atitude. Quem consegue levantar as suas mãos aos céus e sem letra de canção dizer palavras de louvor ao Senhor? Fomos criados para o louvor da sua glória. Tudo que há em mim bendiz o teu santo nome. Como Ana, Deus, como Maria declarou, nós declaramos. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, vem fazer morada. Ah, Deus, nos ajuda a entender esse privilégio, Pai. Nos ajuda a entender esse privilégio. Pastora, glorify. Efésios, fomos criados para o louvor da sua glória. Esse evento de 3 horas, para quê? Para nos levar a glorificar. Glorificar quem Deus é e glorificar o que Ele faz. E o que é que Deus faz? Eu vou te falar o que é que Deus faz. E à medida que eu for falando o que Deus faz, se você se identifica com aquilo que está na Bíblia, você vai reagindo dizendo: eu concordo, amém. Eu concordo, amém. Eu concordo, amém. Mas se você não concorda com aquilo que Deus faz, pastor, eu não concordo que Deus faz isso, então fica caladinho. Mas se tu concordas, reaja dizendo amém. É por isso que eu adoro, é por isso que eu glorifico, é por isso que eu saí da minha casa e vim nesse evento que tem por tema Glorify, porque eu entendi por que eu nasci. Eu fui criado para o louvor da sua glória. E eu não adoro um Deus que eu não conheço. Eu não adoro um Deus que eu não me relaciono. Eu não adoro um Deus que está lá no céu e eu estou aqui na terra, não. Eu adoro um Deus que é escudo, que é rocha, que é força, que é ânimo, que é alegria, que é esperança, que é amor, que é socorro bem presente na hora da angústia. Pastor, o que é que meu Deus faz para eu glorificá-lo? O seu Deus faz em Gênesis 1. Ele no princípio criou os céus e criou a terra. Eu adoro o Deus que fez os céus e a terra. Pastor, o que é que Deus faz? Em Marcos 22, verso 7. Quem pode perdoar pecado senão Deus? O que é que Deus faz? Deus perdoa pecados. E eu vou repetir: Deus perdoa pecadores.
Eu vou repetir, se você se identifica, seja humilde o suficiente para dizer: Deus perdoa pecadores. Deus perdoa pecadores. Vou repetir: Deus perdoa pecadores como eu e tu. Nós adoramos quem Ele é e o adoramos pelo que Ele faz. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor e esquadrinho os corações. O que Deus faz? Deus conhece o coração. Deus salva a alma. Isaías 43, verso 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. O que Deus faz? Deus ressuscita dos mortos. Em João 11:25, Ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Que Deus me apresente na história. Me apresente na história um Deus que ressuscitou mortos. Me apresente na história um Deus que ressuscitou mortos. Não encontramos, porque só existe um. João 11. Ei, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu com vida. Por que você adora? Você adora porque você entende que Ele é o único que tem poder para ressuscitar os mortos. Por que você o adora? Em Marcos 4:39, até o vento e o mar lhe obedecem. Eu adoro o Deus que controla a natureza. A natureza. Vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. Quem é que tu adoras? Ai, pastor, o meu Deus é um Deus fraquinho, fraquinho, fraquinho. Eu acho que Ele é até mineirinho. Fraquinho, fraquinho. Faz assim com o seu dedo, ó. Faz assim com o seu dedo, diga: o meu Deus não. Faz assim com o seu dedo, faz: o meu Deus não. Diga: o Deus que eu adoro, o Deus que eu glorifico, é o Deus que ressuscita os mortos. Diga: é o Deus que ressuscita os mortos. Fala de novo, diga: é o Deus que ressuscita os mortos. Diga: é o Deus que controla a natureza. Diga: Ele controla a natureza. Diga de novo: Ele controla a natureza. O Deus que eu adoro, João 14:26, Ele é o Consolador, aleluia. Ele enviou o Espírito Santo. O Deus que eu adoro, o Deus que eu glorifico, João 10:28, é aquele que dá vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Pastora, quem é o Deus que eu glorifico? Ezequiel 36:26, Ele é o Deus que transforma o coração do homem. Pastora, eu acho que aquele ali não pode se converter, não. Tem um coração duro que nem rocha. Até antes de Deus entrar. Porque quando Deus entra, Ele pega do perseguidor e faz dele ser perseguido. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é contra ti, é lutar contra os aguilhões. Meu Deus do céu, vai, porque Ele é para mim vaso escolhido. Quem é o Deus que tu adoras? Quem é o Deus que tu glorifica? O Deus que muda corações, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que dá vida aos cegos, o Deus que controla a natureza. Tu não estás diante de um Deus morto, tu estás diante de um Deus vivo. Sabe que tu podes reagir a isso, dando glória a Ele, dando honra a Ele, dando adoração a Ele. Só quem adora, só quem glorifica o Deus vivo, reaja, levante a sua mão e adore a Ele. Glorifica Ele, exalta Ele, engrandece a Ele. Quem é que você adora? Fomos criados para o louvor da sua glória. Fomos criados. Ajuda a pastora a pregar. Fomos criados. Nós o glorificamos por quem Ele é. E nós o glorificamos pelo que Ele faz. Eu já estou terminando. O que Ele faz, pastora?
Em Salmo 9:8, Ele julga o mundo com justiça. O que Ele faz, pastora? Em Salmo 139, verso 7 e 10, Ele está em todos os lugares. De vez em quando, em tempos diferentes, Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Os atributos únicos e exclusivos de Deus: onisciência, sabe de tudo. Onipresença, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotência, tem todo o poder nos céus e na terra. Pastora, a senhora está dizendo que Efésios diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. E é fácil nós glorificarmos, sim, mas é bom nós glorificarmos, sim, mas é melhor quando nós o glorificamos com entendimento. Quando nós sabemos o que estamos fazendo, com consciência. E eu sei o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Se tu sabes também, eu sei o que estamos fazendo aqui nessa noite. Nós estamos glorificando o Deus que em Malaquias 3:6 nunca muda. Ele está dizendo: eu sou o Senhor e não mudo. Em Salmo 147, é o Deus que sabe de todas as coisas. Em Números 23:19, é o Deus que cumpre as suas promessas. Aleluia. Em Hebreus 1:3, nós estamos aqui adorando não só o Deus que é, mas é o Deus que faz. E o que Ele faz? Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Se Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Médico se submete, enfermidade se submete, estéril faz impossível você engravidar o homem, mas eu sei quem eu glorifico, e eu sei o que Ele faz, e Ele faz da estéril ser mãe de filho. Quem crê nisso, reaja dizendo amém. Fique em pé no seu lugar. Só você que entende quem Deus é. Só você que sabe o que Ele faz. Pastora, eu glorifico a Deus pelo que Ele é. Eu glorifico a Deus pelo que Ele faz. E o que Ele faz? Ele ouve e responde as orações em todo o tempo. Salmo 65, verso 2. Tu que ouves as orações, aleluia. O que Deus faz, pastora? Deus controla o universo. Deus remime, Deus redimiu eu e você. Deus derrama a sua graça sem medida. Deus age com poder ilimitado.